O jato particular pousou em silêncio no fim da tarde, quando o céu começava a ganhar tons dourados de Natal. O CEO não avisou ninguém. Não queria recepção, não queria elogios, não queria discursos. Queria apenas chegar antes do previsto. 3 dias antes do Natal. 3 dias que, pela primeira vez em anos, ele decidirá arrancar da agenda para estar em casa. Enquanto o carro avançava pelas ruas tranquilas do bairro nobre, ele ensaiava mentalmente a surpresa. A árvore montada às pressas. O presente caro, comprado em aeroporto. O sorriso breve da família antes de voltar às mensagens do conselho. Era o máximo que sabia oferecer. O portão da mansão se abriu com o mesmo código de sempre. O caminho iluminado por luzes discretas parecia igual a todos os outros retornos. Mas algo estava errado. Havia música. Não a playlist neutra que costumava tocar automaticamente, mas uma canção natalina antiga, suave, quase caseira. O motorista desligou o motor. O CEO desceu sem dizer nada, sentindo um aperto estranho no peito, como se estivesse entrando em uma casa que não era mais sua. A porta principal estava destrancada. Ele entrou. O cheiro de canela e chocolate quente o atingiu antes mesmo de ver qualquer coisa. O hall, que costumava ser frio e impecável, estava aquecido por luzes amareladas. A árvore de Natal, que ele jurava não estar montada quando viajara, ocupava o centro da sala, decorada com enfeites simples, feitos à mão, nada que lembrasse os adornos caros comprados em boutiques. O silêncio habitual tinha sido substituído por risadas. Risadas. O CEO parou. O coração bateu forte demais. Aquela gargalhada infantil era inconfundível, mas ele não a ouvia há tanto tempo que demorou alguns segundos para reconhecê-la. Veio da sala de estar. Ele avançou devagar, como se qualquer passo em falso pudesse quebrar algo frágil demais. Foi então que ele viu. Sua filha estava no centro da sala, sentada na cadeira de rodas, o rosto iluminado por um sorriso que ele não lembrava de ter provocado. Os braços se moviam no ritmo da música, o corpo acompanhava como podia. À frente dela, a faxineira, ainda usando as luvas amarelas de limpeza, segurava suas mãos e girava devagar, rindo, cantando baixinho, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. A cena fez o ar desaparecer dos pulmões do CEO. A filha dançava. Não era apenas o movimento. Era a alegria. Era a entrega. Era a ausência de medo ou rigidez. A menina errava o ritmo, ria de si mesma, tentava de novo. A faxineira se abaixava para ficar à altura dela, ajustava o gorro de Natal torto, dizia algo que ele não conseguia ouvir, mas que fazia a criança rir ainda mais. O CEO ficou escondido atrás da parede, incapaz de avançar ou recuar. Algo dentro dele começou a ruir lentamente. Aquela sala, aquela casa, aquela filha, tudo parecia diferente. Vivo. Humano. E ele não fazia parte daquilo. A faxineira ofereceu um biscoito em forma de estrela. A criança mordeu com entusiasmo, deixando migalhas caírem no vestido. Não houve repreensão, não houve correção. Apenas riso. Apenas cuidado. Um gesto simples, mas carregado de algo que ele não sabia nomear, apenas sentir. Foi nesse instante que a faxineira levantou o rosto, como se pressentisse uma presença. Seus olhos encontraram os dele por um segundo. O sorriso desapareceu. O pânico tomou seu lugar. Ela soltara algo que jamais deveria ter sido visto. O CEO sentiu as pernas falharem. Naquele exato momento, ele soube que havia perdido algo que nenhum contrato, nenhuma aquisição, nenhuma meta batida poderia devolver. E também soube que o que quer que aquela mulher tivesse feito dentro daquela casa, mudaria tudo. Para sempre. Antes de seguir, vale um pedido simples. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Histórias como essa só continuam chegando a mais pessoas quando quem assiste participa. O CEO permaneceu imóvel por longos segundos depois que a faxineira desviou o olhar. Não entrou na sala. Não se anunciou. Apenas recuou um passo, sentindo o coração bater num ritmo desconfortável, como se estivesse fora de sincronia com o próprio corpo. Aquela não era a reação que imaginara ao chegar em casa antes do Natal. Não havia orgulho, nem satisfação, nem a sensação de dever cumprido. Havia apenas um incômodo profundo, difícil de explicar, impossível de ignorar. O nome dele era Augusto Valença. 52 anos. Fundador e CEO de um dos maiores grupos de tecnologia da América Latina. Um homem acostumado a controlar ambientes, pessoas, números e narrativas. Nos últimos 20 anos, sua vida fora uma sequência de decisões estratégicas,
aquisições agressivas e metas superadas. Dormia pouco, viajava muito, acumulava prêmios, capas de revista e convites para fóruns internacionais. O mercado o respeitava. Os concorrentes o temiam. Os funcionários o admiravam à distância. Em casa, Augusto era quase uma lenda. Uma figura que aparecia em fotografias penduradas nos corredores, sempre de terno, sempre sorrindo para a câmera, sempre ausente do cotidiano real. Quando estava presente fisicamente, raramente estava inteiro. O celular vibrava sem parar. Reuniões se infiltravam no jantar. Decisões importantes eram tomadas entre uma garfada e outra. Ele chamava aquilo de responsabilidade. Dizia a si mesmo que tudo o que fazia era pela família. A mansão onde agora se escondia atrás de uma parede fora escolhida a dedo. Bairro nobre, segurança máxima, arquitetura minimalista. Cada espaço planejado para transmitir sucesso, ordem e eficiência. Não havia excessos emocionais ali. Tudo era funcional, silencioso, controlado. Um reflexo exato de quem Augusto acreditava ser. A filha, Helena, tinha 6 anos. Nascerá prematura, depois de uma gravidez marcada por complicações que Augusto acompanhará à distância, sempre com um pé no aeroporto. A lesão na medula fora um choque, mas ele reagira como reagia a qualquer crise, contratando os melhores especialistas, comprando os equipamentos mais caros, montando uma equipe inteira ao redor da criança. Nada lhe fora negado. Exceto tempo. Exceto presença. Augusto dizia para si mesmo que compensaria depois. Que quando a empresa estivesse estabilizada, quando o conselho estivesse tranquilo, quando os números permitissem, ele desaceleraria. Sempre havia um depois. Sempre havia algo mais urgente. A esposa, Clara, entenderá aquilo como parte do pacote. Também era executiva, também viverá anos em função da carreira, embora agora estivesse mais presente que ele. Ainda assim, a casa funcionava em turnos. Babás que se revezavam. Terapeutas que entravam e saíam. Profissionais competentes, educados, eficientes. Todos faziam exatamente o que eram pagos para fazer. Nada além. A faxineira, Noemi, fora contratada 2 anos antes. Augusto mal lembrava do rosto dela. Sabia apenas que era discreta, pontual e não causava problemas. Para ele, isso sempre fora o suficiente. Pessoas entravam e saíam daquela casa o tempo todo. Funcionários eram parte da engrenagem, não da história. Mas agora, vendo aquela cena de longe, Augusto começava a perceber algo que nunca considerará. Havia uma vida acontecendo ali sem ele. Uma rotina paralela. Um tipo de cuidado que não aparecia em relatórios, nem podia ser medido em resultados. A filha dele ria. Ria de verdade. Não aquele sorriso educado que ele recebia quando chegava cansado demais para brincar. Era um riso solto, despreocupado, algo raro demais para uma criança que passará os primeiros anos da vida cercada por protocolos. Augusto encostou a mão na parede para se apoiar. O chão parecia instável. A imagem da filha dançando se repetia na mente, insistente, desconfortável. Ele percebeu que não sabia quando fora a última vez que a vira assim. Talvez nunca. Enquanto a música continuava ao fundo, Augusto se deu conta de algo ainda mais perturbador. Aquela surpresa de Natal que planejara, aquela chegada antecipada que imaginara como um gesto grandioso, agora parecia pequena. Irrelevante. Como se tivesse chegado atrasado para algo essencial que já estava em andamento há muito tempo. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. O homem que liderava empresas bilionárias não deveria se sentir assim. Não deveria se esconder em sua própria casa. Não deveria sentir ciúme de uma funcionária que limpava o chão. E, no entanto, era exatamente isso que acontecia. Augusto não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo. O primeiro passo de uma sequência de descobertas que o obrigariam a encarar uma verdade que sempre evitara. A verdade de que sucesso, quando construído sobre ausência, cobra seu preço. E cobra sem aviso. Augusto permaneceu parado por mais alguns minutos, deixando que a música e as risadas preenchessem o espaço que sempre fora silencioso demais. Quando finalmente se afastou da parede, fez isso devagar, como se cada passo precisasse ser calculado. Não queria ser visto ainda. Não estava pronto para explicar sua presença, nem para justificar sua ausência. Preferiu subir as escadas em silêncio, levando consigo uma sensação estranha de estar invadindo a própria casa. O corredor do andar superior era longo, revestido de madeira clara e iluminado por luzes indiretas perfeitamente posicionadas. Quadros abstratos assinados por artistas renomados ocupavam as paredes,
escolhidos por arquitetos que jamais haviam perguntado quem moraria ali. Tudo era bonito. Tudo era caro. Tudo era impessoal. Não havia fotos espontâneas, nem rabiscos infantis, nem marcas de vida real. Era um espaço feito para impressionar, não para acolher. Augusto caminhou até o quarto da filha. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar, esperando encontrar brinquedos espalhados, sinais de bagunça, qualquer coisa que denunciasse a presença constante de uma criança. O que viu foi diferente. O quarto parecia um showroom. A cama perfeitamente arrumada, os brinquedos organizados por tamanho e cor, muitos ainda dentro das embalagens. Livros alinhados em prateleiras altas demais para mãos pequenas. Um ambiente planejado para uma infância que existia mais no papel do que na prática. Ele avançou alguns passos, observando detalhes que nunca reparara. A cadeira de rodas estacionada ao lado da cama, limpa, impecável, como se fosse mais um objeto de decoração. Sobre a cômoda, caixas de medicamentos rotuladas, fichas médicas, relatórios de terapias. Tudo organizado com eficiência quase clínica. Era ali que sua filha dormia. Cercada de conforto, tecnologia e cuidados técnicos. E, ainda assim, sozinha. Augusto sentiu um peso no peito. Aquela organização toda, aquela perfeição, não lhe trazia orgulho. Trouxe desconforto. Era o reflexo exato da forma como ele lidava com tudo: resolver, estruturar, controlar. Acreditara, por anos, que amor também podia ser administrado dessa maneira. Que bastava garantir recursos, profissionais, soluções. Que presença podia ser substituída por provisão. Saiu do quarto e seguiu pelo corredor, entrando em outros cômodos. O escritório pessoal, raramente usado, estava intocado. A biblioteca exibia livros que ele comprará para decorar, não para ler. A sala de jogos, montada para agradar visitas, permanecia fechada a maior parte do tempo. Cada ambiente contava a mesma história silenciosa. Uma casa habitada por pessoas que quase nunca estavam ali de verdade. Desceu novamente as escadas, agora mais atento. Reparou no chão da sala, onde algumas migalhas de biscoito ainda permaneciam. No tapete, um pequeno enfeite torto, claramente feito por mãos infantis. Algo fora do padrão. Algo imperfeito. Pela primeira vez, aquela imperfeição não lhe incomodou. Pelo contrário. Aquilo parecia mais real do que qualquer peça de design que ele mandara importar. A música havia parado. O silêncio retornará, mas não era o mesmo de antes. Havia ecos. Vestígios de algo que acontecerá. Augusto se sentou em uma das poltronas e passou a mão pelo rosto. Tentou lembrar quando aquela casa deixará de ser um lar e se transformará apenas em um endereço. Talvez nunca tivesse sido diferente. Talvez ele apenas estivesse começando a enxergar agora. Pensou em Clara, na forma como ambos haviam normalizado a ausência. Sempre havia uma justificativa. Uma reunião, uma viagem, uma crise. Sempre algo mais importante. O tempo fora passando e, sem perceber, terceirizaram não só os cuidados, mas também os vínculos. A casa funcionava como uma empresa bem gerida, mas famílias não funcionam como empresas. Ele sabia disso, em teoria. Nunca aplicara na prática. O riso da filha, ainda fresco na memória, contrastava violentamente com aquele cenário controlado. Pela primeira vez, Augusto percebeu que aquela alegria não nascerá ali por acaso. Alguém a havia criado. Alguém tinha quebrado regras não escritas. Alguém tinha feito algo que não constava em contrato algum. E esse alguém usava luvas amarelas. A ideia o incomodava mais do que deveria. Não por orgulho ferido, mas porque revelava algo que ele não queria admitir. Que talvez o problema nunca tivesse sido falta de recursos. Talvez fosse falta de envolvimento. Falta de coragem para desacelerar. Falta de disposição para estar presente de verdade. Augusto fechou os olhos por um instante. Sabia que, a partir daquele dia, não conseguiria mais fingir que não via. A casa continuava a mesma. Luxuosa, silenciosa, eficiente. Mas agora ele enxergava as rachaduras invisíveis. E sabia que, em algum lugar daquela mansão impecável, uma verdade incômoda estava prestes a se revelar por completo. A rotina de Helena começava todos os dias no mesmo horário, como um relógio bem ajustado. Às 7 da manhã, a babá do turno diurno entrava no quarto, abria as cortinas, dizia bom dia com a voz correta, treinada, e iniciava o protocolo. Trocar, vestir, acomodar na cadeira. Cada gesto era eficiente, rápido, sem desvios.
Helena aprendera cedo que aquele momento não era de conversa, nem de perguntas. Era apenas o início de mais um dia que precisava ser cumprido. Às 8, chegava a fisioterapeuta. 2 horas cronometradas de exercícios, alongamentos e correções posturais. A profissional era competente, formada nas melhores instituições, elogiada por médicos e relatórios. Contava repetições, anotava progresso, ajustava ângulos. Quando Helena chorava de dor ou cansaço, recebia palavras de incentivo técnico, nunca um abraço. Respira, mais uma, falta pouco. A mão da terapeuta raramente segurava a dela. O foco era o corpo, não a criança. Às 10h30, começavam as aulas online. Um tablet apoiado à frente da cadeira, fones ajustados, professor aparecendo na tela com um sorriso padronizado. Letras, números, cores. Helena respondia quando conseguia, se distraía com facilidade, perdia o olhar no meio das explicações. Ninguém percebia. A aula seguia, o conteúdo precisava avançar. Quando terminava, a tela se apagava e o silêncio voltava a ocupar o quarto. O almoço era sempre ao meio-dia. Marmitas deixadas pela cozinheira, etiquetadas com datas, valores nutricionais e instruções precisas. A babá esquentava, colocava na mesinha adaptada e ligava a televisão. Helena comia assistindo desenhos, mastigando devagar, sem pressa. Não porque saboreava a comida, mas porque não havia ninguém esperando por ela. Comer era mais uma tarefa solitária dentro de um dia longo demais para uma criança de 6 anos. À tarde, mais terapias. Ocupacional às segundas e quartas. Fonoaudiologia às terças e quintas. Profissionais diferentes, horários rígidos, abordagens corretas. Todos falavam com Helena no diminutivo, como se isso fosse carinho suficiente. Todos se despediam no horário exato, sem atraso, sem envolvimento. Ao final, o quarto voltava a ficar vazio. Cheio de brinquedos caros, mas vazio de presença. Helena passava horas conversando sozinha. Criava histórias com bonecas que custavam mais do que o salário mensal de muitas famílias. Inventava vozes, diálogos, situações em que alguém chegava cedo em casa. Em suas histórias, os pais sempre tinham tempo. Sempre sentavam no chão. Sempre ficavam até o final. Quando a imaginação cansava, ela observava o teto, contando mentalmente quantas lâmpadas havia no quarto. Era uma forma de passar o tempo. Às 6 da tarde, o jantar repetia o ritual do almoço. Outra marmita. Outro desenho. Outra refeição sem conversa. Às 7h30, a babá noturna assumia. Banho rápido, pijama escolhido sem muita discussão, cama. Um beijo apressado na testa, às vezes. Às vezes, nem isso. Às 8, Helena já estava deitada, acordada, olhando para o escuro. Aprenderá cedo que chorar não fazia ninguém ficar. Então, parara de tentar. Augusto nunca vira aquela rotina inteira. Conhecia fragmentos, relatos resumidos, agendas organizadas pela equipe. Sabia horários, nomes de profissionais, valores pagos. Nunca se perguntara como aquilo se sentia do lado de dentro. Nunca se colocará no lugar de uma criança que vivia cercada de adultos, mas sozinha naquilo que mais importava. Helena não passava necessidade alguma, diziam. Tinha tudo. Mas ninguém perguntava o que era esse tudo. Ninguém percebia que ela sabia, aos 6 anos, que pedir colo era inútil. Que aprenderá a esperar em silêncio. Que entenderá que o amor naquela casa vinha em forma de investimentos, não de presença. Por isso, quando alguém se sentou no chão ao lado dela pela primeira vez sem pressa, Helena estranhou. Quando alguém ficou alguns minutos a mais depois do horário, ela observou com desconfiança. Quando alguém riu de verdade, sem obrigação, algo dentro dela começou a despertar. Mas isso ainda era invisível para quem comandava aquela casa. Augusto agora começava a juntar as peças. O sorriso que vira mais cedo não era um milagre. Era consequência. E a rotina que sempre acreditara ser exemplar, na verdade, era um sistema eficiente de abandono emocional. A criança que ele julgava protegida estava apenas se adaptando à ausência. E aquela adaptação silenciosa era o que mais doía perceber. Noemi chegará àquela casa 2 anos antes, numa manhã comum, carregando mais necessidade do que expectativa. Tinha 35 anos, mãos calejadas e uma história que nunca fora perguntada. Viera de uma confecção que fechará as portas de um dia para o outro, deixando dezenas de mulheres sem aviso, sem indenização, sem alternativa imediata. Precisava trabalhar. Não escolhia muito. Quando viu o anúncio para faxineira em uma mansão no bairro Nobre, não pensou 2 vezes.
Foi recebida por uma assistente apressada, que lhe explicou rapidamente as regras da casa. Horários rígidos. Discrição absoluta. Nada de conversas desnecessárias. Nada de interferir no funcionamento da rotina. Limpar, organizar, sair. Clara, a dona da casa, mal a olhou nos olhos durante a entrevista. Perguntou se sabia lidar com mármore importado, se entendia produtos específicos, se tinha disponibilidade para horas extras em datas especiais. Noemi respondeu que sim para tudo. Não porque soubesse, mas porque precisava. Nos primeiros dias, Noemi fez exatamente o que lhe foi pedido. Limpava em silêncio, organizava sem deixar rastros, desaparecia antes que alguém percebesse sua presença. Era quase invisível, como convinha. Observava de longe a dinâmica da casa, sem comentários, sem julgamentos. Vira muitas casas que funcionavam assim. Bonitas por fora, frias por dentro. Não era novidade. Mas havia algo naquela criança que chamava sua atenção sem que ela quisesse. Helena ficava horas no mesmo lugar, cercada de gente que entrava e saía sem nunca realmente ficar. O olhar da menina acompanhava cada movimento de quem passava pelo quarto, como se esperasse algo que nunca vinha. Quando percebia que era apenas mais uma troca de turno, o brilho nos olhos se apagava com rapidez assustadora para alguém tão pequena. Noemi notou os brinquedos intocados, ainda embalados. Notou os livros infantis limpos demais, como se nunca tivessem sido folheados. Notou o silêncio pesado que se instalava depois que a última profissional ia embora. Não era um silêncio de descanso. Era um silêncio de abandono. Ela reconhecia aquilo. Já viverá algo parecido quando criança, esperando a mãe voltar tarde da noite, inventando histórias para preencher a ausência. No 10º dia de trabalho, Noemi terminou suas tarefas antes do horário. Normalmente, iria embora. Era o combinado. Mas naquele dia, algo a fez parar na porta do quarto de Helena. A menina estava sozinha, conversando com uma boneca, criando diálogos elaborados, como se aquele brinquedo fosse uma pessoa real. Noemi ficou alguns segundos observando, invisível como sempre. Helena percebeu. Olhou para ela sem sorrir, sem medo, apenas curiosa. Noemi não sabia o que fazer. Não fora contratada para aquilo. Não estava no contrato. Não receberia por isso. Mesmo assim, sentou-se no chão, a certa distância, e pegou outra boneca. Não falou nada. Apenas começou a imitar o movimento da criança. Helena observou de novo, mais atenta. Alguns minutos se passaram em silêncio. Até que a menina aproximou a cadeira um pouco mais. Aquele foi o primeiro gesto. Pequeno, quase imperceptível. Não houve promessa, nem declaração. Apenas presença. Quando Noemi percebeu, meia hora havia passado. Helena ria baixo, envolvida na brincadeira. Quando a babá do turno noturno entrou no quarto, estranhou a cena. Noemi se levantou rapidamente, pedindo desculpa por ter se atrasado. Foi embora com o coração acelerado, como se tivesse cometido algo errado. No dia seguinte, Helena esperava. Não disse nada. Apenas ficou mais atenta aos movimentos de Noemi pelo corredor. Noemi passou a trabalhar com mais cuidado perto do quarto da menina. Limpava devagar. Observava. No fim do dia, voltou a sentar-se no chão por alguns minutos. Depois por um pouco mais. Nunca ultrapassava limites claros. Nunca se impunha. Apenas ficava. Com o tempo, Helena começou a falar. Contava histórias desconexas, inventava personagens, fazia perguntas simples que ninguém nunca responderá com calma. Noemi escutava. Não corrigia, não apressava, não interrompia. Aquela escuta, tão básica, parecia um presente raro para a criança. Noemi não se via como heroína. Não se via como substituta de ninguém. Apenas via uma criança precisando de algo que não custava dinheiro. Tempo. Atenção. Presença. Coisas que ela podia oferecer, mesmo sendo apenas a faxineira. Mesmo usando luvas amarelas. Mesmo sabendo que, se alguém percebesse, poderia perder o emprego. Ela sabia que estava cruzando uma linha invisível. Sabia que, naquela casa, afeto não fazia parte da hierarquia. Mas também sabia que havia dores que não esperam autorização para serem cuidadas. E, sem perceber, Noemi começava a ocupar um espaço que ninguém mais ocupava. Não por ambição. Não por interesse. Mas porque alguém precisava estar ali. E Helena, silenciosamente, começava a florescer. Noemi começou a ficar alguns minutos a mais no fim do expediente. Não avisava ninguém. Não anotava em lugar algum. Apenas permanecia.
Às vezes sentada no chão do quarto, outras vezes na sala, observando Helena manobrar a cadeira entre móveis grandes demais para o corpo pequeno. Era sempre depois que a última profissional ia embora, quando a casa entrava naquele estado suspenso de silêncio. Noemi não falava muito nesses momentos. Entenderá rápido que Helena precisava mais de alguém que ficasse do que de alguém que dissesse algo inteligente. No início, eram 15 minutos. Um desenho simples feito com lápis de cor emprestados da própria mochila. Um jogo improvisado de adivinhação. Uma história curta inventada na hora, sem começo elaborado nem final definido. Helena ouvia com atenção absoluta, como se cada palavra fosse uma novidade rara. Quando o tempo acabava, Noemi se levantava, se despedia e ia embora. Helena não pedia para que ficasse. Apenas observava a porta se fechar, com um olhar que misturava gratidão e expectativa. No dia seguinte, Noemi voltou a ficar. Dessa vez, um pouco mais. Preparou um lanche simples na cozinha, algo que sabia fazer de olhos fechados. Sentou-se ao lado de Helena enquanto ela comia. Não ligou a televisão. Conversou. Perguntou coisas básicas. Como tinha sido a fisioterapia? Qual desenho ela mais gostava? O que a fazia rir? Helena respondeu devagar, testando aquele espaço novo onde não precisava competir com um cronograma. Pouco a pouco, pequenas coisas começaram a mudar. Helena passou a esperar o fim da limpeza com atenção. O corpo, antes retraído, relaxava quando Noemi entrava no quarto. O olhar, antes perdido, passou a seguir alguém específico. A menina começou a rir com mais frequência. Não gargalhadas escandalosas, mas risos leves, sinceros, que surgiam sem esforço. Coisas mínimas, quase invisíveis para quem não estivesse atento. Noemi percebeu também as dores que ninguém mencionava. O cansaço depois das terapias. O medo do escuro que Helena disfarçava com coragem ensaiada. A frustração silenciosa ao ver crianças correndo na televisão. Não fazia discursos. Não oferecia soluções mágicas. Apenas ficava ao lado quando o choro vinha. Segurava a mão. Dizia que estava ali. Às vezes, isso era tudo. Um dia, Noemi chegou mais cedo e encontrou Helena chorando depois de um exercício difícil. A fisioterapeuta já havia ido embora. O quarto estava vazio. Noemi se aproximou devagar, sem perguntas. Ajoelhou-se ao lado da cadeira e segurou a mão da menina. Helena chorou por alguns minutos, sem se explicar. Quando se acalmou, encostou a cabeça no braço de Noemi, como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. Noemi não se mexeu. Ficou ali até a respiração da criança se regular. A partir desse dia, Noemi passou a acompanhar algumas terapias. Não interferia. Não opinava. Apenas ficava presente. Segurava a mão de Helena durante os exercícios mais doloridos. Sorria quando ela conseguia algo novo. A menina começou a chorar menos. Não porque doía menos, mas porque não estava sozinha. A diferença era sutil, mas profunda. Em casa, Noemi começou a adaptar brincadeiras. Transformava a sala em pista de obstáculos com almofadas. Inventava desafios que respeitavam os limites da cadeira. Criava histórias onde a heroína não precisava andar para vencer. Onde inteligência, coragem e imaginação eram suficientes. Helena participava com entusiasmo, sentindo-se capaz, incluída, parte de algo. Nada disso era oficial. Nenhuma dessas ações constava em contrato. Ninguém pedia relatório sobre isso. Ninguém percebia. A casa seguia funcionando normalmente para quem entrava e saía. Mas, por dentro, algo havia se deslocado. Um eixo invisível tinha mudado de lugar. Augusto, sem saber, começava a sentir os efeitos daquela quebra de padrão. O sorriso que vira na sala não surgira do nada. Era fruto de dias, semanas, meses de pequenos gestos acumulados. Gestos que não apareciam em planilhas. Gestos que não tinham valor de mercado. Gestos que só existem quando alguém escolhe ficar. E aquela escolha, simples e silenciosa, começava a reescrever a história daquela casa. A mudança não aconteceu de forma abrupta. Não houve anúncio, nem transição clara. Apenas começou a existir. Helena passou a reconhecer os passos de Noemi no corredor antes mesmo de vê-la. O som das chaves, o ritmo da caminhada, o leve arrastar da bolsa no chão. Quando percebia que era ela, o corpo da menina reagia antes do rosto. Os ombros relaxavam. O olhar se acendia. Era um detalhe pequeno demais para chamar atenção, grande demais para ser ignorado por quem estivesse realmente presente. Noemi não invadiu espaços. Não assumiu funções que não lhe pertenciam.
Não se apresentou como algo além do que era. Continuou limpando, organizando, cumprindo suas tarefas com a mesma eficiência de sempre. A diferença estava no que acontecia entre uma tarefa e outra. No tempo não contabilizado. Nos momentos que não geravam registro. No cuidado que não exigia reconhecimento. Helena começou a falar mais. Não apenas frases soltas ou comentários sobre desenhos. Falava de sentimentos, ainda que sem nomeá-los direito. Dizia que ficava triste quando a casa ficava grande demais. Que gostava quando alguém sentava perto. Que não gostava de dormir sem ouvir uma voz. Noemi escutava tudo com atenção tranquila, sem pressa de responder. Às vezes, apenas assentia. Às vezes, fazia uma pergunta simples. Às vezes, ficava em silêncio junto. Aquela escuta constante, sem julgamento, criava um espaço onde Helena se sentia segura para existir. Com o tempo, Helena passou a esperar por Noemi. Não de forma explícita, mas com uma expectativa silenciosa. Olhava para o relógio mais vezes. Perguntava se já estava quase na hora da limpeza. Quando Noemi se atrasava alguns minutos, a menina ficava inquieta. Quando ela chegava, o dia parecia finalmente começar. Era uma dependência emocional delicada, construída não por imposição, mas por constância. Noemi percebeu isso e tentou, por vezes, se afastar um pouco. Saía no horário exato. Evitava ficar nos dias mais cheios. Mas bastava um dia sem aquele tempo extra para Helena voltar ao silêncio antigo. O olhar perdido, a fala contida, o corpo retraído. Não era birra. Era falta. Noemi entendia aquilo. Não como um peso, mas como um sinal claro do que aquela criança precisava. Aos poucos, a casa começou a mudar em detalhes quase imperceptíveis. Helena passou a decorar coisas. Um enfeite torto pendurado na árvore. Um desenho colado na porta do quarto. Uma fita colorida amarrada na cadeira. Pequenas marcas de ocupação. De pertencimento. Nada que chamasse a atenção de quem entrava apenas para trabalhar. Mas o suficiente para alterar a energia do lugar. As babás perceberam que Helena estava diferente. Mais comunicativa. Mais participativa. Atribuíram isso às terapias, aos avanços clínicos, aos investimentos. Nenhuma delas considerou a possibilidade de que a mudança vinha de algo tão simples quanto alguém que ficava. Os pais, quando apareciam, notavam a filha mais animada, mais responsiva. Sorriam satisfeitos. Concluíam que tudo estava funcionando como planejado. Ninguém perguntava quem estava ali quando as portas se fechavam. Noemi começou a conhecer Helena de verdade. Sabia quais músicas a faziam rir. Sabia que a menina gostava de cheiro de canela e tinha medo de trovão. Sabia que fingia não se importar quando outras crianças apareciam correndo na televisão, mas ficava em silêncio depois. Sabia que Helena inventava finais felizes para histórias porque precisava acreditar que as coisas podiam terminar bem. Helena, por sua vez, começou a confiar. Não apenas no sentido infantil de apego, mas numa confiança mais profunda, quase instintiva. Sabia que Noemi não iria embora no meio de uma frase. Que não sairia no meio de uma história. Que não olharia o relógio enquanto ela falava. Aquilo era novo. Aquilo era raro. Augusto, sem perceber, tornará-se um personagem periférico na vida da própria filha. Sua presença era pontual, quase simbólica. A conexão verdadeira, aquela que sustentava o dia a dia, se formava longe do olhar dele. Invisível. Silenciosa. Profunda. E era exatamente essa conexão, construída fora do alcance da autoridade, que tornaria a descoberta ainda mais devastadora quando viesse à tona. Porque não se tratava de um gesto isolado. Era um vínculo. Um laço criado onde ninguém acreditava que algo assim pudesse nascer. E laços verdadeiros, quando rompidos à força, deixam marcas que não se apagam facilmente. Augusto voltou a descer as escadas quando percebeu que a casa havia ficado silenciosa demais. A música natalina cessara, e o riso que antes preenchia os cômodos dera lugar a um vazio estranho, como se alguém tivesse desligado algo essencial. Ele caminhou devagar, com o cuidado de quem não quer ser percebido, mas também não quer perder nada do que estava prestes a acontecer. Algo dentro dele avisava que aquele momento não se repetiria. Dessa vez, não se escondeu atrás da parede da sala. Parou no corredor lateral, parcialmente encoberto pela porta da biblioteca, de onde tinha visão suficiente sem ser visto. O que presenciou a seguir fez seu estômago se contrair. Noemi estava sentada no chão, de costas para ele. Helena permanecia na cadeira de rodas à sua frente. Não havia música agora. Apenas a voz baixa da faxineira,
contando uma história. Não era uma história lida de livro. Era inventada ali, no instante, moldada pelas reações da criança. Uma princesa que não precisava correr para ser valente. Uma heroína que enfrentava desafios usando inteligência, amizade e imaginação. A cada frase, Helena reagia. Interrompia, corrigia, acrescentava detalhes. A história era delas. Augusto sentiu um nó se formar na garganta. Ele não sabia qual era a história favorita da filha. Não sabia que tipo de narrativa a fazia se sentir forte. Não sabia quais palavras a confortavam quando o mundo parecia grande demais. E agora havia tudo isso acontecendo diante dele, conduzido por alguém que ele mal sabia o nome completo. Noemi estendeu a mão e Helena segurou com naturalidade absoluta. Não havia hesitação, nem pedido. Era um gesto automático, fruto de repetição. Helena encostou a cabeça no ombro de Noemi por alguns segundos, fechando os olhos. Um gesto pequeno, íntimo demais para ser casual. Augusto sentiu as pernas tremerem. Aquilo não era apenas carinho. Era vínculo. Ele observou cada detalhe com atenção dolorosa. O jeito como Noemi ajustava a postura da cadeira sem perguntar. Como antecipava o cansaço da menina. Como modulava a voz quando percebia que Helena estava ficando sensível. Aquela mulher conhecia a filha dele de um jeito que ele nunca conhecera. Não por falta de capacidade, mas por ausência repetida. Augusto levou a mão ao peito, tentando controlar a respiração. O impulso de entrar na sala, de interromper a cena, de reivindicar algum tipo de autoridade, veio forte. Mas algo conteve. Talvez fosse medo. Talvez vergonha. Talvez a percepção tardia de que ele não tinha direito de interromper algo que nunca ajudara a construir. Foi então que Noemi se levantou para buscar algo na cozinha. Helena ficou sozinha por alguns segundos, cantarolando baixinho, mexendo os braços como se ainda estivesse dançando. Augusto observou o rosto da filha naquele instante. Não havia expectativa. Não havia ansiedade. Havia segurança. A certeza silenciosa de que Noemi voltaria. E voltou. Noemi retornou com uma xícara pequena de chocolate quente. Soprou antes de oferecer. Esperou Helena beber devagar. Limpou um pouco que escorreu pelo canto da boca com o polegar, num gesto tão natural que doeu assistir. Augusto sentiu o coração acelerar. Aquilo era o tipo de cuidado que ele sempre acreditara que podia ser comprado. Agora via que estava errado. Noemi levantou o olhar nesse momento. Seus olhos encontraram os de Augusto. O choque foi imediato. O corpo dela enrijeceu. A xícara quase caiu de suas mãos. Helena percebeu a mudança e seguiu o olhar. Viu o pai parado no corredor. Por um segundo, ninguém se mexeu. Augusto sentiu um calor subir pelo rosto. A cena inteira pareceu se congelar. Ele não sabia o que dizer. Não sabia como explicar por que estava ali, observando em silêncio algo tão íntimo. Não sabia se estava invadindo ou sendo finalmente confrontado com algo que sempre evitara ver. Noemi se levantou rapidamente, o rosto tomado por pânico. Deu um passo para trás, como se tivesse sido pega em erro. Helena, confusa, olhou de um para o outro. O sorriso desapareceu lentamente. A segurança que ela sentirá segundos antes vacilou. Augusto percebeu, naquele instante, que sua simples presença tinha o poder de quebrar aquilo. E essa constatação foi devastadora. Ele não era o pilar daquela relação. Era uma ameaça a ela. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Tudo o que pensava parecia inadequado. A única coisa clara era a verdade que se impunha diante dele com força esmagadora. Aquela mulher tinha feito algo dentro daquela casa que ele nunca fizera. Construíra um espaço onde sua filha se sentia vista, ouvida e segura. E agora, essa verdade estava exposta. Augusto não sabia ainda o que faria com aquilo. Mas soube, com uma clareza assustadora, que nada poderia voltar a ser como antes. O que fora revelado ali, naquele corredor silencioso, era grande demais para ser ignorado. Augusto se afastou lentamente do corredor, como se cada passo precisasse ser negociado com o próprio corpo. Não queria ser visto naquele momento. Não estava pronto para falar, nem para ouvir respostas que talvez não suportasse. Subiu as escadas outra vez, agora com a sensação de que a casa havia mudado de lugar ao seu redor. Tudo parecia igual, mas nada mais ocupava o mesmo significado. Entrou no quarto de Helena com mais atenção do que nunca tivera. Não era mais uma visita rápida entre compromissos. Era uma busca. Ele não sabia exatamente pelo que, mas sentia que algo ali precisava ser encontrado. Algo que explicasse o que tinha acabado de ver.
Algo que desse nome ao desconforto que se instalara em seu peito. O quarto estava em silêncio. A luz suave da tarde entrava pela janela, iluminando detalhes que sempre estiveram ali, invisíveis aos olhos apressados. Augusto se aproximou da cama, e ao se abaixar para ajustar uma colcha que escorregara, percebeu algo sob o móvel. Uma caixa de papelão simples, parcialmente escondida, empurrada para o fundo como quem guarda um segredo. Ele hesitou por alguns segundos. Invadir aquele espaço parecia errado. Mas ignorá-lo parecia impossível. Augusto puxou a caixa com cuidado e a colocou sobre a cama. Era leve. Simples demais para chamar atenção. Abriu. Dentro, havia desenhos. Desenhos infantis, feitos com lápis de cor e giz de cera. Traços tortos, cores fora do lugar, figuras desproporcionais. Mas a mensagem era clara demais para ser ignorada. Augusto pegou o primeiro desenho. 3 figuras ocupavam quase toda a folha. Uma mulher com roupa simples e algo amarelo nas mãos. Uma criança em uma cadeira. E, ao fundo, quase fora do papel, 2 bonecos pequenos, afastados. Acima da mulher, escrito com letras trêmulas, minha família. Augusto sentiu o ar faltar. Pegou outro desenho. Uma mesa de jantar. Pratos coloridos. 2 figuras sentadas juntas, sorrindo. Do outro lado, 2 cadeiras vazias. Outro desenho mostrava um parque. Helena na cadeira, sendo empurrada por alguém de cabelos escuros. O sol enorme no canto da folha. Um sorriso exagerado no rosto da criança. Havia muitos. Todos contavam a mesma história. Não a história que Augusto acredita conhecer, mas a que Helena vivia de verdade. Em nenhum deles, ele aparecia de forma central. Quando aparecia, era pequeno. Distante. Quase um detalhe. No fundo da caixa, havia fotografias impressas. Augusto reconheceu o papel de revelação rápida. Não eram fotos profissionais. Eram registros simples, feitos com celular. Pegou a primeira. Era uma festa de aniversário. Balões coloridos, um bolo pequeno, decorado com cuidado. Helena usava um vestido simples e uma coroa torta na cabeça. O sorriso dela preenchia a imagem inteira. Ao lado, Noemi, ajoelhada, abraçando a menina com naturalidade absoluta. Augusto virou a foto. Atrás, escrito com caneta, meu aniversário, com a Noemi. Ele fechou os olhos. Tentou lembrar daquela data. Tentou localizar mentalmente onde estava. Lembrou-se de uma reunião longa, de um jantar formal, de uma comemoração por metas alcançadas. Não lembrava de Helena. Não lembrava de bolo. Não lembrava de ter estado ali. Havia mais fotos. Helena soprando vela. Helena abrindo presente simples. Helena rindo. Todas com Noemi ao lado. Em nenhuma, ele aparecia. Em nenhuma, Clara aparecia. A verdade se organizava diante dele sem esforço. Não era um acaso. Não era um gesto isolado. Era uma rotina. Uma constância. Augusto sentou-se na cama, segurando as fotos com as mãos trêmulas. Cada imagem era uma prova silenciosa de algo que ele se recusará a ver. Não faltara dinheiro. Não faltara estrutura. Faltara presença. E alguém, em silêncio, ocupará esse espaço. Ele entendeu, então, porque a cena na sala o havia abalado tanto. Não era apenas a filha dançando. Era o acúmulo de tudo aquilo que ele não viverá. Tudo aquilo que não sabia. Tudo aquilo que fora construído sem ele. As provas estavam ali. Concretas. Irrefutáveis. E, naquele quarto silencioso, Augusto percebeu que já não havia mais como negar. A verdade não precisava ser dita em voz alta. Ela estava desenhada, fotografada, registrada no afeto que ele nunca oferecerá. O que restava agora era enfrentar o que viria a seguir. Porque provas como aquelas não pedem explicações. Elas exigem decisões. Augusto guardou as fotos de volta na caixa com um cuidado quase reverente, como se temesse quebrar algo ainda mais frágil do que já estava. Empurrou a caixa para debaixo da cama e ficou alguns segundos parado, olhando o quarto em silêncio. O peso do que havia descoberto não diminuía. Pelo contrário. Crescia a cada respiração. Ele sabia que não poderia mais fingir. Sabia que, ao descer aquelas escadas novamente, algo teria de ser dito. Algo teria de ser enfrentado. Desceu com passos firmes, embora o corpo não acompanhasse a decisão. O som da casa o guiava. Vozes baixas na sala. O tilintar de uma xícara sendo colocada sobre a mesa. Quando entrou no ambiente, a cena mudou imediatamente. Noemi estava de pé, rígida,
como alguém que espera uma repreensão. Helena, ainda na cadeira, observava tudo com atenção silenciosa. Clara estava ali também, recém-chegada do trabalho, a bolsa jogada sobre o sofá, o rosto cansado, a paciência curta. Clara foi a primeira a falar. O tom não escondia irritação. O que está acontecendo aqui? Noemi abriu a boca para responder, mas Augusto se adiantou. Eu cheguei mais cedo. Clara virou-se para ele, surpresa. Antes do Natal? Por quê? Augusto não respondeu de imediato. Olhou para a filha. O sorriso que ela tivera mais cedo havia desaparecido. Os ombros estavam tensos. O olhar, cauteloso. Ele reconheceu aquele gesto. Era o mesmo que via em reuniões difíceis, quando alguém esperava o impacto de uma decisão alheia. Eu vi, disse, por fim. Clara franziu a testa. Viu o quê? Vi a Helena dançando. Vi a Noemi com ela. Vi coisas que eu nunca tinha visto antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou rapidamente para Noemi, depois para a filha, tentando organizar as peças. Noemi, você foi contratada para limpar a casa, disse Clara, a voz fria. Não para brincar, não para confundir uma criança. Helena se mexeu na cadeira, inquieta. A gente estava só, começou a dizer, mas Clara levantou a mão. Helena, agora não. Augusto sentiu algo se revirar dentro dele. Aquela frase ecoou de um jeito diferente depois do que ele tinha visto. Deixa ela falar, disse, sem elevar a voz. Clara o encarou, surpresa. Augusto, você não está entendendo. Isso está passando dos limites. Que limites? Ele perguntou, finalmente olhando para a esposa. O limite de uma criança rir dentro da própria casa? Noemi deu um passo para trás, visivelmente nervosa. Eu nunca quis causar problema, disse ela, a voz baixa. Só quis ficar um pouco. Ela ficava sozinha. Sozinha? Clara respondeu, com incredulidade. Ela tem babás, terapeutas, professores. Tudo o que precisa. Tudo, menos alguém que fique, Augusto completou. O rosto de Clara endureceu. Você está dizendo que nós não ficamos? Augusto respirou fundo. As palavras custaram a sair. Estou dizendo que eu não fico. E que você também não. Helena começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele choro contido de quem tenta não incomodar. Noemi se aproximou instintivamente, ajoelhando-se ao lado da cadeira, mas Clara reagiu imediatamente. Não toque nela. A frase caiu como um golpe. Helena soluçou mais forte. Para, mãe, disse a menina, entre lágrimas. Não manda ela ir embora. Clara perdeu a cor no rosto. O que você disse? A Noemi fica comigo. Ela brinca comigo. Ela escuta. Você nunca fica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum adulto se moveu. Nenhuma palavra veio de imediato. Helena continuou, a voz tremendo, mas firme. Você esqueceu meu aniversário. A Noemi não esqueceu. Clara levou a mão à boca. Augusto sentiu o impacto como um soco. A verdade, dita daquela forma simples, era impossível de contornar. Eu quero a Noemi, Helena disse, agora chorando abertamente. Eu preciso dela. Noemi abraçou a menina, apesar do olhar de Clara. Não foi um gesto desafiador. Foi proteção. Clara observou a cena como se estivesse vendo algo pela primeira vez. A filha agarrada à faxineira. O desespero real nos olhos da criança. O amor que ela não dera sendo oferecido por outra pessoa. Augusto percebeu que aquele confronto não era sobre autoridade, nem sobre regras. Era sobre ausência. E naquele momento, tudo que fora empurrado para debaixo do tapete vinha à tona, sem piedade, exigindo uma resposta que não poderia mais ser adiada. O choro de Helena ecoava pela sala com uma intensidade que Augusto nunca tinha ouvido antes. Não era birra. Não era frustração passageira. Era um pedido cru, desesperado, de quem sentia que estava prestes a perder a única coisa que lhe dava segurança. Noemi permanecia ajoelhada, segurando a menina com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la ainda mais. Clara observava a cena imóvel, o rosto rígido, como se o corpo estivesse ali, mas a mente ainda tentasse negar o que os olhos viam. Você não pode dizer isso, Clara murmurou, mais para si mesma do que para a filha. Eu sou sua mãe. Helena ergueu o rosto molhado de lágrimas e encarou a mãe com uma coragem que não parecia caber em alguém tão pequena. Mãe é quem fica, disse, a voz falhando, mas clara. Você nunca fica. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Augusto sentiu o impacto físico daquela frase.
Era simples demais. Verdadeira demais. Não havia argumento que pudesse desfazê-la. Ele olhou para Clara e percebeu, pela primeira vez, que ela também estava perdida. Não a executiva segura, não a mulher que sempre tinha respostas. Apenas alguém confrontado por uma verdade que não cabia mais nos discursos que construíra para sobreviver. Eu trabalho por você, Clara disse, a voz tremendo. Tudo o que faço é por você. Eu não quero isso, Helena respondeu. Eu quero você. O silêncio voltou a dominar a sala, pesado, sufocante. Clara tentou se aproximar, deu um passo hesitante à frente, mas Helena se encolheu instintivamente, apertando-se ainda mais contra Noemi. O gesto foi pequeno, mas devastador. Clara parou. O rosto se contraiu, como se tivesse sido atingida por algo invisível e irreversível. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não havia mais como intermediar, explicar ou suavizar. Aquilo não era um conflito entre adultos. Era a dor de uma criança finalmente verbalizando tudo o que aprenderá a engolir em silêncio. E cada palavra arrancava um pedaço das defesas que ele construíra ao longo de anos. Eu não quero que ela vá embora, Helena continuou, a respiração irregular. Se ela for, eu vou ficar sozinha de novo. Noemi fechou os olhos por um instante. As lágrimas desciam em silêncio. Ela sabia o peso daquelas palavras. Sabia que, naquele momento, qualquer coisa que dissesse poderia piorar tudo. Não tentou convencer. Não prometeu nada. Apenas ficou ali, sustentando o choro da criança, oferecendo o que sempre oferecerá. Presença. Clara levou a mão ao peito, como se faltasse ar. Os olhos marejaram, mas o choro não vinha. Havia algo quebrado demais dentro dela para sair facilmente. Ela olhou ao redor, para a casa impecável, para a árvore decorada, para os biscoitos na mesa. Tudo aquilo que sempre representará sucesso agora parecia inútil. Pequeno. Incapaz de preencher o vazio que gritava diante dela. Eu não sabia que estava assim, disse, finalmente, a voz baixa, derrotada. Augusto se aproximou da filha, ajoelhou-se devagar ao lado da cadeira. Pela primeira vez, não trouxe respostas prontas. Não tentou consertar. Apenas falou a verdade que sempre evitara. A gente errou, Helena, disse, com dificuldade. Erramos muito. A menina o olhou com desconfiança. Não era raiva. Era medo. Medo de acreditar e se decepcionar de novo. Vocês vão mandar ela embora? Perguntou, a voz quase um sussurro. Augusto engoliu em seco. Olhou para Noemi, depois para Clara. A decisão que se aproximava não era simples. Não havia manual para aquilo. Não havia reunião de conselho, nem análise de risco que pudesse prepará-lo para o que estava em jogo. Era uma escolha que definiria tudo dali em diante. Não agora, respondeu, com honestidade. Não hoje. Helena respirou fundo, ainda agarrada a Noemi, como se aquela resposta fosse a única coisa que a mantinha de pé. Mas Augusto sabia. Aquilo não era o fim do conflito. Era apenas o ponto mais alto da dor. A partir dali, nada poderia ser ignorado. Nada poderia ser adiado. O clímax não estava no grito, nem no choro. Estava naquela verdade exposta, dita por uma criança que não tinha mais forças para fingir. Uma verdade que desnudava uma família inteira e exigia algo muito mais difícil do que dinheiro, desculpas ou promessas. Exigia mudança real. A casa mergulhou em um silêncio pesado depois que Helena adormeceu. O choro intenso dera lugar a uma respiração cansada, irregular, fruto de horas de tensão acumulada. Noemi a levou até o quarto com cuidado extremo, acomodou-a na cama, ajeitou os travesseiros e ficou ali até ter certeza de que o sono era profundo. Não cantou. Não contou histórias. Apenas ficou. Como sempre fizera. Quando saiu do quarto, fechou a porta devagar, como se temesse acordar algo mais frágil que a própria criança. Augusto e Clara permaneceram na sala, sentados em extremos opostos do sofá. A árvore de Natal piscava em silêncio, indiferente ao colapso que se espalhava entre eles. Nenhum dos dois tinha forças para desligar as luzes. Aquela decoração, que antes simbolizava a celebração, agora parecia uma ironia cruel. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela tem razão, disse, com a voz baixa, quase sem vida. Eu não fico. As palavras saíram sem defesa, sem justificativa. Apenas constatação. Augusto não respondeu de imediato. Observava a esposa como se a visse pela primeira vez, não como a executiva imbatível, mas como alguém exausto, despido das próprias armaduras. Eu construí tudo isso achando que estava protegendo nossa filha,
Clara continuou. Que estava garantindo um futuro. Mas eu esqueci de estar no presente. Augusto sentiu um nó se formar na garganta. A culpa não era só dela. Nunca fora. Eu sempre disse que era provisório, respondeu ele, por fim. Que depois eu desaceleraria. Que depois eu estaria mais presente. Mas esse depois nunca chegou. Clara fechou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer sem esforço, sem resistência. Não era um choro dramático. Era um choro profundo, de quem finalmente se permite sentir algo que foi reprimido por anos. Você sabe o que mais dói? Ela perguntou. Eu não sei nada sobre ela. Não sei qual é a música favorita, nem o que a faz rir quando está triste. Não sei do que ela tem medo à noite. Eu sou mãe e sou uma estranha. Augusto sentiu o peso daquela confissão atravessar o peito. Ele também não sabia. Sabia números, datas, valores. Sabia quanto custava cada tratamento, cada equipamento. Não sabia quem era a filha além dos relatórios médicos. Eu olhei aqueles desenhos, disse, com dificuldade. Eu vi como ela nos desenhou. Pequenos. Distantes. Quase fora da folha. Clara abriu os olhos lentamente, o rosto tomado por espanto e dor. Desenhos? Augusto contou. Da caixa. Das fotos. Do aniversário esquecido. Cada palavra parecia aprofundar o buraco em que estavam. Clara levou as mãos ao rosto, incapaz de sustentar aquilo. Eu esqueci o aniversário da minha filha, repetiu, como se dissesse em voz alta para tentar entender. Que tipo de mãe faz isso? Uma mãe que foi criada acreditando que amor se prova trabalhando até a exaustão, respondeu Augusto. A mesma coisa que me ensinaram. Eles ficaram em silêncio outra vez. Não havia mais acusações. Apenas reconhecimento. A casa, tão grande e silenciosa, parecia agora pequena demais para conter tudo aquilo. Do outro lado do corredor, Noemi sentou-se no quarto de hóspedes. Não sabia se deveria ir embora naquela noite. Não sabia se ainda teria um emprego no dia seguinte. Não pensava nisso. Sabia apenas que tinha acabado de viver o momento mais doloroso desde que chegara ali. Não pela humilhação, mas pela possibilidade real de perder Helena. Ela segurava o celular nas mãos, olhando uma foto antiga da menina sorrindo, tirada em um dia comum. Pensou em todas as vezes que dissera para si mesma que precisava manter distância. Em todas as vezes que falhara. Não por fraqueza, mas porque cuidar era inevitável. Na sala, Augusto levantou-se e caminhou até a janela. Observou a cidade iluminada, as luzes de Natal espalhadas pelas ruas. Tudo continuava igual do lado de fora. Mas dentro dele, algo tinha ruído de forma definitiva. Nós quebramos nossa filha, disse, sem virar o rosto. E alguém teve que juntar os pedaços no nosso lugar. Clara se levantou também, aproximando-se lentamente. Ainda dá tempo? Perguntou, a voz carregada de medo. Ou já é tarde demais? Augusto não tinha certeza. Não havia garantias. Não havia promessas seguras. Mas uma coisa estava clara. Fingir que nada havia acontecido não era mais uma opção. A queda tinha sido completa. As máscaras haviam caído. Tudo o que restava agora era decidir o que fazer com os destroços. A madrugada avançou sem que nenhum dos dois percebesse. Não houve sono, não houve descanso. Apenas conversa. Pela primeira vez em anos, Augusto e Clara falaram sem agenda, sem metas, sem distrações. Falaram como duas pessoas que haviam perdido algo essencial e agora tentavam entender quando isso acontecerá. Cada lembrança trazia outra. Cada silêncio carregava um arrependimento antigo. Augusto foi o primeiro a verbalizar aquilo que já se formava como decisão. Não adianta pedir desculpa se tudo continuar igual. Clara assentiu lentamente. Ela sabia disso. Sabia que palavras não reconstruiriam o que fora quebrado. Helena não precisava de promessas bonitas. Precisava de mudança concreta. Presença real. Aquelas coisas que eles sempre haviam empurrado para depois. Eu cancelei as viagens de janeiro, disse ela, com a voz ainda fraca, mas firme. Todas. Avisei a diretoria que vou trabalhar de casa. Se não aceitarem, que aprendam a aceitar. Augusto a olhou, surpreso. Conhecia bem o peso daquela decisão. Eu também vou mudar, respondeu. Já enviei mensagens ao conselho. Vou me afastar das operações por alguns meses. Quero estar aqui. Não como visita. Como pai. As palavras soavam estranhas, quase ensaiadas, mas o sentimento por trás delas era real. Pela primeira vez, ambos estavam abrindo mão de algo que sempre colocaram acima de tudo.
Não por obrigação, mas por escolha. Clara respirou fundo antes de continuar. E tem mais uma coisa. Ela hesitou. Não era fácil dizer aquilo em voz alta. Nós precisamos falar sobre a Noemi. Augusto fechou os olhos por um instante. Sabia que esse ponto era inevitável. Não havia como reconstruir aquela família fingindo que Noemi não existia. Ignorando o papel que ela desempenhara quando eles não estiveram ali. Eu sei, disse ele. Não podemos simplesmente afastá-la. Não depois de tudo. Ela não substituiu ninguém, Clara acrescentou. Ela sustentou o que nós abandonamos. O reconhecimento doeu, mas também trouxe clareza. Noemi não era o problema. Nunca fora. Era o espelho. O reflexo do que Helena precisava e do que eles não ofereceram. Quando o sol começou a nascer, tingindo a sala com uma luz suave, a decisão estava tomada. Não como um impulso emocional, mas como um compromisso pesado, consciente, definitivo. Augusto foi até o quarto de hóspedes e bateu na porta com cuidado. Noemi demorou alguns segundos para abrir. O rosto estava inchado de choro, os olhos cansados. Ela esperava qualquer coisa. Demissão, silêncio, constrangimento. Não esperava o que veio a seguir. Nós precisamos conversar, disse Augusto, sem formalidade. Com calma. Sentaram-se na sala. Clara também estava ali. Não havia superioridade naquela conversa. Não havia tom de ordem. Havia vulnerabilidade. Nós erramos, Clara começou. Erramos com nossa filha. E você esteve ali quando nós não estivemos. Noemi tentou falar, mas Clara levantou a mão delicadamente. Não estamos pedindo que você assuma o que é nosso, continuou. Estamos reconhecendo o que você já fez. Augusto respirou fundo antes de completar. Queremos que você fique. Não como faxineira. Vamos contratar outra pessoa para isso. Queremos que você seja a cuidadora da Helena. Presente. Oficialmente. E, se você aceitar, queremos que mora aqui. Que faça parte da rotina dela, e da nossa reconstrução. O silêncio que se seguiu foi longo. Noemi sentiu o coração acelerar. Aquilo era mais do que um emprego. Era uma responsabilidade enorme. Um vínculo que já existia, mas agora era reconhecido. Eu não quero tomar o lugar de ninguém, disse ela, finalmente. Helena precisa de vocês. E nós precisamos aprender, respondeu Clara. Com você. Se você aceitar. Noemi pensou em Helena. No sorriso. No medo de perdê-la. No amor que crescerá sem pedir permissão. As lágrimas voltaram aos olhos. Se for pelo bem dela, eu fico. A decisão estava selada. Não resolvia tudo. Não apagava o passado. Mas abria um caminho novo. Um caminho difícil, imperfeito, mas real. Quando Helena acordou algumas horas depois, ainda sonolenta, encontrou algo diferente. Os pais estavam ali. Não de passagem. Estavam sentados no chão da sala, esperando por ela. E Noemi também estava. A gente precisa conversar, disse Augusto, ajoelhando-se para ficar à altura da filha. Helena olhou desconfiada, mas ouviu. Nós vamos mudar, Clara continuou. Vamos ficar. Vamos aprender. Vamos errar menos. E a Noemi vai continuar com você. Não porque precisamos dela. Mas porque você precisa, e nós respeitamos isso. Helena demorou alguns segundos para reagir. Depois, impulsionou a cadeira e abraçou Noemi com força. Um abraço apertado, aliviado. Em seguida, olhou para os pais. Vocês prometem ficar? Augusto sentiu o peso da palavra promessa sabendo que agora ela precisava ser sustentada por ações. Prometemos tentar todos os dias, respondeu. E ficar de verdade. Não era um final perfeito. Mas era um começo honesto. E, pela primeira vez em muito tempo, aquela casa parecia preparada para algo que nunca tivera antes. Presença. 6 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. A mansão continuava a mesma por fora. Portões altos, segurança reforçada, jardins impecáveis. Para quem olhava de fora, nada parecia diferente. Mas, por dentro, a casa tinha outra pulsação. Outro ritmo. Outra alma. Era início de junho, uma sexta-feira comum. Nada de datas comemorativas. Ainda assim, a mesa da sala de jantar estava posta para 4 pessoas. Não por obrigação social, nem para receber convidados importantes. Apenas porque era a hora do jantar. Algo simples, mas que naquela casa se tornará sagrado. Augusto chegou antes das 7. Não havia mais reuniões depois das 5.
Não havia mais ligações intermináveis durante as refeições. O celular permanecia longe da mesa. Ele mesmo empurrava a cadeira de Helena até o lugar de sempre, um gesto que fazia questão de repetir todos os dias. Não como símbolo, mas como presença. Clara vinha da cozinha, usando um avental que ainda denunciava sua inexperiência. Aprenderá a cozinhar tarde, errando receitas, queimando panelas, rindo dos próprios fracassos. Helena gostava de observar aquilo. Ver a mãe tentando, insistindo, ficando. A comida nem sempre saía perfeita, mas vinha acompanhada de algo que nunca estivera ali antes. Atenção! Noemi sentava-se ao lado de Helena, ajudando-a com o dever de casa antes do jantar. Já não usava uniforme, nem luvas amarelas. Vestia roupas simples, confortáveis. Tinha um quarto próprio, decorado com fotos, desenhos e pequenos bilhetes que Helena insistia em colar na parede. Oficialmente, era a cuidadora. Na prática, era parte da família que se reconstruía dia após dia. Como foi a fisioterapia hoje? Augusto perguntou, enquanto se sentavam à mesa. Consegui ficar em pé por 15 segundos, Helena respondeu, orgulhosa. Clara levou a mão ao peito, emocionada. 15 segundos? Isso é incrível. Era uma conversa comum. Sem grandiosidade. Sem discursos. Mas carregada de algo que antes não existia ali. Interesse real. Escuta. Compartilhamento. Depois do jantar, os 4 foram para a sala. Augusto ligou o videogame adaptado e perdeu mais uma vez para a filha, que comemorou como se tivesse vencido um campeonato mundial. Clara sentou-se no chão ao lado de Noemi, conversando sobre a rotina da semana, ajustes nas terapias, planos simples. Não havia mais hierarquia rígida entre patroa e funcionária. Havia parceria. Cuidado compartilhado. Às 9, hora de dormir. Desta vez, os 3 adultos subiram juntos. Augusto ajudou no banho. Clara escolheu o pijama com Helena. Noemi arrumou a cama. Depois, sentaram-se ao redor da menina. Augusto leu uma história. Clara fazia vozes exageradas dos personagens. Helena ria. Noemi segurava sua mão, como sempre fizera. Quando Helena adormeceu, tranquila, os 3 permaneceram ali por alguns instantes, observando aquela criança que lhes ensinara a lição mais dura e mais necessária de suas vidas. Saíram do quarto em silêncio. No corredor, Clara abraçou Noemi. Obrigada por não desistir dela, nem de nós. Obrigada por ficarem, Noemi respondeu, com a voz embargada. Augusto observava as 2 mulheres que, juntas, haviam salvado sua filha. E, no processo, o haviam salvado também. A casa continuava valendo milhões. Mas agora tinha algo que nunca estivera à venda. Um lar de verdade. Imperfeito. Vivo. Presente. Helena dormia em paz, sabendo que, ao acordar, não estaria sozinha. Teria pessoas que ficavam. Pessoas que escolhiam estar ali todos os dias. Família não é apenas quem paga contas ou divide o mesmo sobrenome. Família é quem permanece quando ninguém está olhando. E agora eu te pergunto, em algum momento da sua vida, você já percebeu que estava ausente de quem mais ama? Conta aqui nos comentários. E se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que tempo e presença valem mais do que qualquer sucesso. Até a próxima história.